Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira para a gente começar a nossa aula número 5 do nosso módulo, do nosso curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica na nossa Escola Bíblica Dominical. E o título dessa nossa aula de hoje é aula 5, uma breve história da educação clássica. Brevíssima, tá certo, pessoal? É bem superficial mesmo. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe cada um de nós, nos dando compreensão, Pai, da grandeza, da necessidade, da importância, da urgência desse tema, que é o tema da educação cristã clássica, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Te peço que a gente, como igreja, não deixe de perceber, Pai, que o Senhor tem chamado a igreja como um todo para retomar a educação, já que a educação é um ambiente de formação das mentes e nós precisamos retomar a educação que um dia foi orientada segundo a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal, eu quero trazer algumas atualizações também do que tem acontecido nas minhas andanças aí pela educação cristã clássica, certo? Se você não me segue na rede social, eu vou pedir para você fazer isso. Inclusive eu vou até colocar aqui, o meu perfil para você seguir e você acompanhar lá as novidades sobre educação cristã clássica que eu estou aprendendo e divulgando e ensinando. Prof. Marlon Meira. Se você não me segue, queira seguir, por favor, tá certo? Para que você acompanhe as novidades. Nessa semana eu tive duas novidades muito interessantes. A primeira delas é que eu comecei a fazer contato com um diretor de uma escola, de uma escola cristã no Piauí, que é uma escola que, até onde eu entendi até agora na nossa conversa lá, é uma escola cristã clássica. Esse diretor, ele é professor numa faculdade que tem uma pós-graduação em educação cristã clássica, que inclusive eu já devo começar a fazer essa semana. Aliás, essa semana não, recebi uma mensagem agora há pouco, dizendo que começa dia 21 de março, e então essas são duas das novidades que eu tenho essa semana aí. A outra é que a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo para uma viagem instrucional, né? Instrucional sobre educação cristã clássica. Vou copiar também aqui o link e vou deixar o link lá nesse PDF para você abençoar a gente. Temos uma das nossas alunas aqui que já nos abençoou. E um outro irmão também que já nos abençoou. Então, nós temos aí uma campanha, já temos aqui uma parte arrecadada já temos umas... aqui na campanha tem... aqui na campanha, sabe que é a primeira meta, mas essa meta aqui, na verdade, já tá preenchida já, porque a gente já ganhou essa carona aqui. Então, quando essa meta aqui for preenchida em termos de valor, daí passa para a próxima, que é acho que é porque ele vai diminuindo ali, né? Aqui nesse quadrinho aqui. Acho que é isso, quer ver? É isso mesmo. Enfim, dá uma olhada depois lá, não vou levar muito tempo aqui não, mas dá uma olhada depois lá para você acompanhar, tá certo? Essas são as novidades aí da semana em Educação Cristã Clássica. Muito bem, então, nossa aula hoje é uma breve história da Educação Cristã Clássica e seguindo lá o nosso livro, o livro que nós estamos usando, que é Introdução à Educação Cristã Clássica do Christopher Perry, cujo link dessa parte está aqui na descrição. Então nós estamos nesse trecho lá do livro chamado Esboço e Visão Geral da Breve História da Educação Cristã Clássica, né? Muito bem, o método clássico é um método simples, mas ele é profundo. Na verdade ele é simples porque você tem que pensar aqui no sentido da palavra simples, no sentido de partes, né? Ele não é complexo no sentido de que ele tem
poucas, o método clássico tem poucas partes, ele não é complexo igual, por exemplo, um motor de um carro, né? Se você pensar, por exemplo, numa bicicleta e num carro, a bicicleta é simples, o mecanismo dela é simples. Mas tem aí duas catracas, uma corrente, pedal que roda uma das catracas ali, acabou, né? É lógico que tem as duas rodas e tal, mas o mecanismo é simples. E eu estou falando que a educação clássica e o método clássico é simples nesse sentido, no sentido de que ele não é complexo, né? Só para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. Todas as escolas que eu dei aula até hoje na minha vida foram 3 escolas. Todas as escolas que eu dei aula na minha vida, os pedagogos, né, os diretores, os coordenadores, estão o tempo todo pensando em como alterar, como melhorar os seus métodos de ensino. E aí você tem um monte de reuniões, tem pessoas especialistas que vêm para falar, tem alterações no currículo, alterações em todos os lugares da escola, em todos os âmbitos, né, acadêmicos, pedagógicos e tal, para que você tenha um método sempre melhor, entre aspas, né? Mas o método clássico é simples, porque ele tem poucas partes, e as partes, é uma expressão que eu gosto em inglês que é tried and true, tipo, testado e aprovado, né? Durante todos esses séculos, né? Mas enfim, ele é simples. No entanto, ele tem uma abrangência profunda. Eu quero lançar aqui uma ideia para vocês, que é uma ideia que eu recebi com certeza do Espírito Santo há pouco tempo atrás, que para mim é uma ideia sensacional, assim. Por isso que eu acho que ela é do Espírito, porque eu acho que eu não teria uma ideia como essa por conta própria. Mas olha só que incrível. Aliás, eu vou copiar aqui e vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu estiver falando sobre o Trivium aqui na frente. Vou deixar você aí com curiosidade. Cadê? Onde é que eu vou falar sobre o Trivium aqui? Trivium. Mais sobre o Trivium. Vou colocar bem aqui. Certo? Trivium e a Trindade. Beleza? Acho que já deu para dar um spoiler aí, né? Mas daqui a pouco eu falo. Então, é profundo no sentido de que alcança a alma do ser humano, alcança e na verdade faz aquilo que a palavra religião originalmente significa religar, né? Religar o homem a Deus e faz exatamente isso, né? Religa o homem a Deus. A educação clássica é a educação que consegue colocar o homem, o ser humano, quando eu digo homem, que o ser humano, a criança, o adolescente, em contato novamente com Deus, ou mais profundo com Deus, né? E uma coisa importante sobre isso, que é uma coisa que a gente que é professor de escola normal também a gente percebe, é que o método clássico ele leva em consideração as fases do conhecimento, as fases do aprendizado humano, né? Eu acho interessante porque há uma expressão no livro que a gente usa, é uma expressão que eu não quis colocar aqui, que é assim, o método clássico ensina de acordo com aquilo que as crianças querem. Mas é muito arriscada essa frase, porque, de certa forma, as crianças não sabem o que elas querem, né? Mas como é que eu posso colocar isso? As crianças desejam inconscientemente alguma coisa e desejam conscientemente outra. O desejo inconsciente da criança é o desejo correto, porque é o desejo que respeita as próprias faixas etárias da criança, né? A questão do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento mental, do desenvolvimento até físico mesmo, porque a educação envolve conhecimento e aprendizado em relação ao seu próprio corpo. A educação física é o mínimo que eu poderia dizer, né? Mas o que é importante é que assim, esse desejo inconsciente que a criança tem é exatamente do que se trata o Trivium. E isso para mim assim, eu quando falo de educação clássica, eu falo com uma emoção muito grande. Eu não sei se você sente isso ainda. Eu peço a Deus que você comece a sentir isso também sobre a educação clássica. Porque eu sou educador há muitos anos, aliás, eu sou professor há muitos anos, né? E eu nunca consegui, pelo menos até 5 anos atrás, 4 anos atrás, nunca consegui perceber que a educação tivesse essa função. Que Deus tivesse, na verdade, projetado na humanidade a educação e que ela tenha sido desenvolvida na humanidade até pouco tempo atrás e que de repente, obviamente, por uma obra do inimigo, do diabo, essa projeção divina, essa projeção de Deus para a humanidade em relação à criação ter sido sequestrada por aquilo que a gente chama de educação progressista ou educação moderna, né? Então, o método clássico ele leva em consideração a vida real, a vida que de fato existe,
do ser humano. Porque existe um desenvolvimento mental, existe um desenvolvimento intelectual, existe um desenvolvimento emocional no ser humano que é comum a todo ser humano, porque o ser humano é uma entidade, vamos dizer assim, é uma coisa só, né? É claro que o João é diferente da Maria, e a Maria é diferente da, 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 da Joana, a Joana é diferente do José, e assim por diante. José é diferente do João. Todo mundo é diferente, não existe ninguém igual, no sentido de que ninguém é a mesma pessoa. Mas todo mundo é ser humano. E nesse sentido, o ser humano tem uma forma de aprendizado. Por exemplo, quem tem cachorro, eu não tenho, nunca tive, mas você tem cachorro, você sabe que ele leva. Ele tem existe um método para você ensinar um cachorro. E aliás, você não educa o cachorro, você ensina, né? Você condiciona o cachorro a fazer aquilo que você precisa que ele faça ou não fazer aquilo que você não, que ele não pode fazer. Mas o ser humano é diferente. Então o ser humano tem um período, os períodos, as faixas etárias, os momentos da vida do ser humano, né? E a gente vai falando sobre isso logo mais também. Então o método clássico leva em consideração essas fases do aprendizado humano. Mas o termo clássica, né, de educação clássica, ou clássico do método clássico, demanda uma explicação. A gente até falou sobre isso em algumas aulas anteriores, mas eu vou só relembrar aqui de uma forma até diferente. Que a palavra clássico, ou clássica, pode ser o período clássico dos gregos e dos romanos. Posso até arredondar aqui para 476, quando o Império Romano do Ocidente é desintegrado, né, desarticulado, né? Mas também pode ser uma descrição de coisas que têm autoridade, de coisas que são confiáveis, de coisas tradicionais, de coisas perenes, ou seja, duradouras, né? Eu costumo pensar que as coisas, por exemplo, um texto clássico, um livro clássico, olha só, eu sempre pego aqui os meus exemplos, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui de novo, já peguei nessa aula, as Confissões de Santo Agostinho. O texto foi escrito no século V, né? Quer ver? Ó? Ele nasceu em 350, século IV, ele nasceu em 354, esse texto foi escrito, ele se converte em 386, deixa eu ver se tem um ano aqui das Confissões. Aí, ó, final do século IV, né? Então, se você arredondar para 400, esse livro aqui foi escrito há 1622 anos atrás. E esse livro está nas minhas mãos hoje. Essa aqui, obviamente, é uma tradução do livro e tal. É uma edição recente. É claro que eu não tenho aqui um manual, né? Ou, desculpa, um manuscrito, né? Mas por que esse livro está na minha mão até hoje? Por que eu leio esse livro? Por que eu li esse livro? Eu li ele no ano retrasado. Por que eu li esse livro? É porque ele é perene. As ideias que são contidas nesse livro são perenes, né? Então, a gente costuma dizer que aquilo que é clássico é aquilo que é duradouro, aquilo que é perene, né? Aquilo que é eterno, né? Sendo assim, em relação à segurança... Ops, segurança não. Nossa, em relação à educação. Por que apareceu essa palavra segurança aqui? Será que foi o corretor? Mas não é possível, né? Em relação à educação. Em relação à educação. Tendo visto essa definição aí de clássico, em relação à educação, nós podemos concluir que a educação clássica é aquela que tem autoridade, é aquela que é confiável, é aquela que é tradicional, é aquela que é perene. Agora, a gente não pode entregar a autoridade e a confiança ao Estado, né? O Estado é que é o dono da educação hoje, por exemplo, no Brasil. No mundo inteiro, né? Mas no Brasil é o Estado que é o dono da educação. Então, essa é uma boa definição de educação clássica. E a gente volta para o método aqui. Daqui a pouco a gente volta para a história, mas o método clássico oferece ferramentas para cada fase. Lembra que a gente falou das fases? Então, olha só como isso é incrível, né? Aqui na frente, você vai ver que o trivium, deixa eu só pegar aqui a parte onde fala das três vias. Aqui, ó. O trivium ou três vias, as três vias ou trivium, vamos dizer assim, é gramática, lógica e retórica. Mas olha só isso aqui, como isso aqui é divino. Olha como isso aqui é divino. Eu não tenho outro adjetivo para dar para isso aqui. O período que nós chamamos de gramática, ou quer dizer, a ferramenta que nós chamamos de gramática, aliás, eu tenho até que explicar isso daqui. Tanto a palavra gramática, quanto a palavra lógica, quanto a palavra retórica perderam seus sentidos originais. Eu não sei se eu posso assegurar isso, mas eu não quero. Eu quero crer que isso não tenha sido em vão. Mas a palavra gramática aqui, se você pensar, por exemplo, na língua, você não consegue se comunicar corretamente, não consegue se comunicar bem se você não souber a gramática de um idioma, né?
Você pode pensar na gramática como algo simples, por exemplo, a ordem das palavras, né? Então essa frase, ó, o método clássico oferece ferramentas para cada fase, essa frase não poderia ter sido construída de qualquer jeito, né? Para a fase clássico oferece método ou ferramentas, ou seja, existe uma ordem, e essa ordem não é uma ordem apenas estética, ela é uma ordem gramatical, ela é uma ordem que segue regras, né? Por exemplo, no caso da língua inglesa, você tem, por exemplo, os pronomes oblíquos sempre vêm depois por exemplo, do verbo, por exemplo, call me, ligue para mim, né? Me avise, por exemplo, let me know, ou qualquer coisa assim. Mas o warn me, por exemplo, né? Mas essa regra de que o pronome oblíquo vem sempre depois do verbo. Então, assim, existe ordem. Então, se você pensar em gramática aqui em termos de linguagem, você vai pensar naquilo que ordena, naquilo que apresenta a forma através da qual uma linguagem é composta. Então, as crianças, elas estão maravilhadas com a linguagem numa determinada fase. Eu até coloquei aqui na frente sobre as fases, deixa eu ver se eu coloquei aqui, falar sobre as fases. Acho que não, vou falar aqui agora, depois eu pulo lá. Mas normalmente a gente tende a imaginar ou a colocar a gramática nos períodos que vão até cerca de 9 anos de idade. Deixa eu fazer a conta direitinho aqui, quer ver? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Deixa eu ver. Eu sempre confundo a conta quando eu penso nas séries, mas primeiro com 5, 6, segundo com 7, terceiro com 8, terceiro com 9, quarto com 10, quinto com 11. É isso mesmo. Então, 11, 10, 9, 8, 7. Vamos colocar aqui mais ou menos entre 7, de 7 a 7, 8, 9, 10. De 7 a... Vou colocar aqui, de 6 a 9 anos. Então, 6, 7, 8 e 9. Então, a criança, quando tem de 6 a 9 anos de idade, ela está num período... Por exemplo, o Miguel é assim, o Miguel memoriza as coisas, o Miguel sabe, entra no mercado, tá tocando lá a musiquinha da propaganda do mercado, o Miguel consegue cantar a música junto, ele canta a música do comercial junto. Porque está na fase da gramática, na fase de repetição, na fase de aprender o nome das coisas, né? Como é que você estuda um idioma sem saber o nome das coisas? Então, é a fase em que a criança está aprendendo o nome das coisas. Eu tenho uma analogia para isso, mas a analogia da árvore, aliás, da floresta, mas eu vou falar sobre ela quando eu tinha falado sobre os três. Analogia da floresta. Essa analogia é legal. Ajuda a compreender um pouco. Aí, quando a criança chega ali por volta dos 10 anos de idade, então cerca de 10 aqui, 10, 11, 12, 13. Dos 10 aos 13 anos de idade, a criança estaria... Aqui, na verdade, eu coloquei com idade, mas eu posso colocar também para séries, tá? Então, do primeiro ao quarto ano. Aí aqui eu teria do quinto ano ao quinto, sexto, sétimo, oitavo, ao oitavo ano. E olha que 4 anos aqui não é arbitrário, tá? E depois a outra fase é a fase da retórica, quando o aluno, que também a gente vai explicar o nome daqui a pouco, de cerca de 14 anos, de 14, 15, 16, 17 a 17 anos, quando a criança estaria aí do nono, eu vou colocar aqui na sequência, do nono ao 12º, mas imagine o 12º aqui como o terceiro ano do ensino médio. Então a gramática aqui não é simplesmente a gramática de um idioma. A palavra gramática aqui é você estudar os fundamentos mesmo do conhecimento em geral. Essa é uma época em que a criança aprende com facilidade as capitais dos países, os nomes e as posições dos continentes no globo terrestre. Aprende, por exemplo, o nome das figuras mais importantes da história, aprende os eventos mais importantes da história, aprende, por exemplo, a história da língua, quando a língua vai se desenvolvendo, vai aprendendo a montar o próprio idioma, aprende, por exemplo, sobre as descobertas científicas mais importantes, e assim por diante, né? Quando ela chega à idade dos 10 aos 13 anos, é a época em que ela está pronta para desafiar as hipóteses, é a época que a criança está questionando o porquê das coisas.
E é exatamente a lógica que vai ser a ferramenta adequada para que a criança questione corretamente as coisas. Ela não precisa questionar tudo, aliás, ela até pode questionar tudo, mas ela precisa aprender que o questionamento de tudo não é o suficiente. Você questiona e chega a uma conclusão, e essa conclusão não é uma conclusão a partir do desejo, do gosto, a partir do apreço. É uma decisão a partir da lógica, né? É a partir daquilo que faz sentido. Então ele vai aprender, por exemplo, a ouvir, por exemplo, um argumento ou uma informação e perceber se essa informação é correta do ponto de vista da lógica ou não. E ele vai ficar com o que é correto e vai descartar o que não é correto. É bíblico isso, inclusive, né? Paulo fala isso, se eu não me engano, para os Tessalonicenses, né? Analise tudo, retenha o que é bom. E quando as crianças desejam se expressar com paixão, na verdade nem são crianças mais, são adolescentes, elas vão aprender a retórica, porque a retórica, que é uma palavra muito ruim hoje em dia, é uma palavra pejorativa, mas a palavra retórica aqui vai significar a forma de comunicação eloquente, a forma de comunicação convincente. E olha que coisa importante, não adianta ser convincente, mas você não pode. Não é correto que você convença uma pessoa de algo errado, mas você passou pelo estágio da lógica e aprendeu a distinguir entre o certo e o errado. Aliás, é por isso que eu uso essa pulseira preta e branca, com manias pretas e brancas aqui, ó, para dizer que existe o certo e o errado, e é claro que aqui não tem nada a ver com a cor, né? Aqui eu posso considerar tanto o preto quanto o branco como certo, mas a questão obviamente não é essa. Mas existe o certo e o errado, e a criança precisa aprender o que é o certo e o errado para que ela expresse a sua opinião, para que ela se posicione em relação àquilo que é certo, em relação àquilo que é errado também, é claro, ficando com o que é bom, retendo o que é bom e abandonando o que é ruim, né? Mais um pouco sobre o trivium. A questão da analogia da floresta aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, chega. Vamos pegar um ET aqui, por exemplo, um extraterrestre chega na Terra e ele chega numa floresta, né? Então ele vai chegar diante de uma árvore, eu gosto de imaginar fazer essa imagem com gestos assim, né? Ele vai chegar diante de uma árvore, né? Vai ver a árvore aqui e tal. Primeiro ele vai ver tudo ao redor, né? Ele vai ter aquela visão panorâmica, ele vai ver um monte de coisa que ele absolutamente não conhece. E ele vai ficar parado ali em a palavra do Aristóteles, né? A filosofia começa com o espanto, né? Então por que eu preciso saber o que é a floresta que está na minha frente? É porque eu me espantei com ela. Eu não sabia nada sobre isso. Eu pego um livro, por exemplo, ah, sei lá, pego que já usei esse livro no ano passado, pego que a história da Guerra do Peloponeso, eu não tenho a menor ideia sobre essa guerra, e quando eu começo a ler, eu vou me espantando com as novidades, com as informações que eu vou recebendo novas ali, né? Então Aristóteles diz, aliás, tem um livro do Aristóteles aqui. O Aristóteles diz que a filosofia começa com o espanto. Então, quando ele chega na floresta, ele tem um espanto, né, de perceber a floresta ali. E ele chega numa árvore e toca numa árvore. Aquilo ali é o aprendizado da gramática. Que textura é essa? Que cheiro é esse? Os sentidos estão aflorados ali naquele momento, ou seja, ele está aprendendo pelos sentidos, né? Se for um texto, ele está lendo, se for uma árvore, ele está tocando, ele está cheirando, ele está, enfim, né? Tá percebendo ali a sua textura, diferente, por exemplo, da textura da grama, do chão, da terra e assim por diante. Então esse seria o período que a gente chama de gramática, né? Uma vez que ele vai avançando em direção à floresta, ele pode, por exemplo, quebrar ali um pedaço da árvore, olhar por dentro como é, e ele vai percebendo o que faz sentido, o que não faz, o que é correto, o que não é, em relação àquilo que ele vai conhecendo. Por exemplo, ele pode pensar, será que isso daqui é aquilo que eu tenho lá no meu planeta? É uma pergunta. Não faz sentido que seja, isso não é aquilo, portanto ele já concluiu alguma coisa ali. E depois ele se expressa em relação àquilo. Agora ele já pode dizer que aquilo é uma árvore, agora ele pode dizer que essa madeira é diferente daquela, que há uma madeira mais úmida, uma madeira mais firme, e assim por diante. Então essa é a analogia da floresta em relação ao conhecimento em geral. E a questão da trindade e do trivium, eu fiz uma linha do tempo um pouco tempo atrás, mental, e a linha do tempo seria mais ou menos a seguinte. Você tem o haja luz, que é a criação, né? Você tem a criação, você tem o haja luz, e a partir do haja luz você vai ter o período em que Deus, olha só que sensacional isso aqui, o período em que Deus se revela, Deus escolhe um povo, né?
escolhe um povo e se revela a ele, certo? Então esse povo não conhece Deus, esse Deus. Bom, enfim, não conhece o único Deus verdadeiro. E vai, portanto, conhecer esse Deus através da revelação que Deus dá a ele, a esse povo, né? Então é o período esse período aqui. Aliás, vou ter que chegar esse aqui bem mais para cá. Opa. Aqui vai bem aqui, na verdade. Aliás, não precisa ir tão longe, não. Porque, afinal de contas, tem o período atual aqui. Eu vou até colocar assim, ó, você vai entender daqui a pouco. Nesse período aqui, a gente tem, portanto, o período da gramática, ou seja, é o povo de Deus conhecendo Deus pela primeira vez. É a primeira impressão, é a primeira abordagem que esse povo tem a Deus, as suas primeiras experiências. Então esse é o período da gramática. Acontece que, com essa informação, as pessoas vão, com Jesus, com o advento de Jesus e com o ministério de Jesus, certo? Aqui são os anos do ministério de Jesus. O povo de Deus escolhido vai aprender agora o que é certo e o que é errado, inclusive em relação ao que eles aprenderam, que é o período da lógica. Tanto é que Jesus diz, por exemplo, eu não vim não vim para desfazer a lei, mas para confirmar a lei. Mas ele diz, por exemplo, a lei diz que você deve odiar o seu inimigo e amar o seu amigo. Mas eu digo que você deve orar pelo seu inimigo. Você não deve odiar o seu inimigo. Por exemplo, a lei diz que quando você toma um tapa no rosto, você deve revidar, mas eu digo que você deve dar a outra face. E assim por diante. Então, Jesus está ensinando ali o que é o correto, o que é o incorreto, o que é para eles reterem e não reterem. Ele ensina durante o seu ministério, inclusive para que, olha só que sensacional agora, a igreja, olha só que sensacional agora, para que a igreja ensine também, mas a igreja só vai ensinar se ela souber como fazer isso, se ela souber como se expressar. O evangelismo é a etapa final da lógica, do trivium divino, do trivium da criação. Porque no período que nós estamos agora, no período da igreja, no período da noiva de Cristo, que nós contamos para o mundo o que está acontecendo. Nós temos que conhecer Deus, certo? Nós temos que ter uma primeira aproximação à Bíblia, ler a Bíblia uma vez inteira, conhecer todos os desdobramentos da história da criação. Nós temos que conhecer bem o Evangelho de Jesus, aqui eu posso dizer os 4 evangelhos, e de repente você pode colocar aí o Novo Testamento todo como sendo um testamento da vida e da obra e do ministério de Jesus. E você deve aprender, inclusive aqui é o Espírito Santo, aqui eu coloquei Deus, aqui Jesus e aqui eu coloquei igreja, mas eu deveria ter colocado Espírito Santo. Porque é a partir do Espírito Santo que a gente, expressa corretamente a própria percepção que nós temos de Deus, aquilo que nós temos como confirmado já através da vida de Jesus Cristo. Então olha só como que a Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, tem o seu momento na história. Obviamente todas as três pessoas são eternas, são oniscientes, são onipresentes, né? São Deus, mas a gente tem 3 momentos na história da humanidade que refletem exatamente o trivium e refletem exatamente aquilo que Deus escolheu para a comunicação principal entre ele e o ser humano. Então não há outra forma de comunicação, pelo menos não há outra forma bíblica e trinitária, exceto o trivium, exceto a educação cristã clássica. E isso daqui é algo que acontecia na história até que, aí a gente vai ver a história aqui, até que algo aconteceu. Então vamos lá. Divisão por idades, os ciclos, eu já falei sobre as idades e os ciclos, né? Aliás, eu não falei sobre os ciclos, não. Mas os ciclos são o seguinte, quando você está no período da... Os ciclos são os seguintes, quando você está no período da... Aliás, na verdade, todos os 3 períodos, você tem todos os 3... Porque a história, eu coloquei aqui embaixo, que a história... Onde é que está isso aqui? A história é... Aqui, ó. Não, tem algum lugar aqui que eu devo ter colocado, que a história é a linha... Desculpa, não sei onde é que está aqui. Que a história é a espinha dorsal. Então você estuda toda a história dividida em 4 anos. Certo? E eu vou até copiar aqui. Você volta com a mesma história em 4 anos e depois a mesma história em 4 anos. Ou seja, a história da humanidade, a história da criação. Você vai desde o haja luz até os dias atuais, quando a criança completa 9 anos de idade, volta no haja luz e rever toda a história novamente
só que agora tem uma profundidade maior, agora tem uma perspectiva diferente, agora você procura compreender a conexão desses acontecimentos, desses eventos, você procura ver o que faz sentido, o que não faz na sua mente a partir daquilo que você aprendeu até os seus 9 anos de idade, e posteriormente você volta a estudar, só que agora você volta a estudar para que você, tendo analisado o que faz sentido, o que é correto, o que não é, para que você se posicione, para que você agora se comunique em relação à história, para que você agora fale para as pessoas o que você conhece sobre a história e se posicione em relação à história. Então essa é a divisão por idades. Aqui, ó, tá aqui, ó, tendo a história como espinha dorsal. Vamos voltar aqui à história. Os gregos e os romanos iniciaram a tradição clássica. Houve variações entre eles, obviamente, porque eram povos diferentes, os gregos depois os romanos, mas houve variações também porque foi muito tempo, né? Aqui você tem quase 1000 anos de história aqui, né? Você vai aí de, pelo menos, você pode no mínimo arredondar aqui, não, mais de, quase 1000 anos não, quase 1000 anos não, mais de 1000 anos. Mas você pode arredondar aqui em 400 antes de Cristo até pelo menos 476 depois de Cristo. Então você tem mais de 1000 anos aqui, certo? Você tem um pouco menos de 1000 anos aqui. Houve variações, obviamente, mas há também semelhanças importantes. E essa semelhança é a ênfase nas ferramentas. Quais são essas ferramentas? A gramática, a lógica e a retórica, ou seja, o trivium. Na Idade Média, o currículo clássico foi consolidado. Inclusive, o nome trivium é latino, é uma palavra em latim que significa 3 vias, e foi consolidado, foi estabelecido tanto o nome quanto o currículo na Idade Média, né? Então você tem exatamente na Idade Média o estabelecimento do trivium. Com ele também foi estabelecido o quadrivium, que são as 4 vias: astronomia, aritmética, música e geometria. Todos esses termos aqui foram alterados com o tempo, né? Então quando você fala em astronomia aqui, você não está falando... Aliás, tem até uma coisa aqui que eu quero mostrar para você. Esse livro aqui, ó, o Trivium, ele tem uma explicação muito clara, muito simples para o que é astronomia, aritmética, música e geometria na perspectiva do quadrivium. Bem que, ironicamente, eu tenho um livro chamado Quadrivium aqui também, mas esse aqui explica de forma muito mais... Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte, ó. O quadrivium, as 4 artes da quantidade. Ó, o trivium são as artes da linguagem pertinentes à mente. A gramática é a arte de inventar e combinar os símbolos, a lógica é a arte de pensar e a retórica é a arte de comunicar. Daí o quadrivium, as 4 artes da quantidade pertinentes à matéria. Então nós temos a quantidade descontínua do número, aritmética e música, a primeira, a segunda e a terceira aqui, né? A segunda e a terceira. Aí você tem a aritmética, a teoria do número, e a música é a aplicação da teoria do número. Você aplica a teoria do número na música, você aprende a teoria do número na aritmética e você aplica na música. Olha que não é simplesmente tocar música na escola, né? Não é aprender aritmética apenas. E aí a quantidade contínua ou a extensão, para quem estuda filosofia, para quem conhece a filosofia do René Descartes, a filosofia cartesiana, vai saber o que é extensão, né? Quando Descartes diz assim: eu sei que eu existo porque eu penso, mas eu também sei que eu tenho um corpo porque o corpo é a extensão do meu pensamento. Então a palavra extensão aqui é a palavra matéria, certo? Então a quantidade contínua ou a matéria. Olha só como é que isso é fundamental. Geometria, que é a nossa terceira, a nossa quarta aqui, né? A geometria é a teoria do espaço e a astronomia é a aplicação da teoria do espaço. Então, isso daqui é o quadro. Isso aqui são as 7 artes liberais, na verdade. 3 mais 4, 7. As 7 artes liberais. E a palavra liberais aqui também tem todo um sentido importante. As 7 artes liberais. Porque naquela época a pessoa livre era a pessoa que não trabalhava, por exemplo, obviamente, né, como servo, e que podia escolher sua profissão, podia desenvolver sua profissão e desenvolver sua profissão aqui, depois na faculdade, quando entrava na faculdade para fazer o quadrivium. Todas as crianças que iam para a escola viam o trivium e todas as pessoas que iam, portanto, para a faculdade para buscar as suas artes liberais viam o quadrivium, certo? Houve variações e alterações, é claro, mas a espinha dorsal, que é o trivium, né, que é o método, e as ferramentas se mantiveram, né, se manteve aí essa espinha dorsal, mas houve um declínio intelectual, entre outras coisas, medieval, que levou ao Renascimento. O que é, grosso modo, o Renascimento? Olha só como é que a palavra faz sentido. Existe um declínio
em um determinado período da Idade Média, um declínio intelectual, e em um determinado momento alguém percebe, é preciso renascer, porque tem havido uma idade das trevas. Então é preciso renascer. Só que esse renascimento, ele é ad fontes, ou seja, ele volta às fontes. Então, os renascentistas, eles queriam voltar às fontes, ao Platão, ao Aristóteles, ao Agostinho, para estudar corretamente por causa desse declínio que havia acontecido na Idade Média. Né? Um declínio que seria uma ruptura ou uma má interpretação das fontes primárias, originais. Só que acontece que o Renascimento, ele não volta para as fontes a partir de uma perspectiva bíblica. Pelo contrário, ele volta a partir de uma perspectiva humanista, secular. E a Reforma Protestante faz a correção do ideal ad fontes do Renascimento. Então a Reforma também é um retorno, só que é um retorno à fonte fundamental do pensamento ocidental, do pensamento cristão, que é o quê? A Bíblia, as Escrituras. Então ela volta para as Escrituras e o retorno delas às Escrituras permite que a própria palavra de Deus seja a lente através do qual a leitura correta dos clássicos será feita. E aí, nesse ponto, é que os clássicos não são livros fundamentais para a leitura de qualquer ser humano que tem pretensões intelectuais, mas a maneira correta de abordar os clássicos é entendendo que a verdade não é revelada através dos clássicos. Qualquer verdade encontrada nos clássicos é revelada nas Escrituras, e é a partir das Escrituras que eu compreendo e que eu reconheço, aliás, a verdade, a realidade e a verdade nos clássicos. Então isso é absolutamente fundamental também. Né? Só que o iluminismo foi o marco da renúncia às bases da educação clássica, que era a autoridade das Escrituras. O iluminismo foi o questionamento da autoridade da Bíblia, o questionamento da autoridade da Igreja. Aliás, não apenas um questionamento, mas colocar a Igreja e a autoridade da Bíblia como sendo muito pior do que secundária. Né? Aí vem, no Renascimento, você já tem o nascimento do eu, você tem um antropocentrismo que começa e que vai ter a sua culminância, obviamente, no iluminismo. Só que, na verdade, a culminância nem é o iluminismo, porque o iluminismo produz a Revolução Francesa, e essa sim dá início ao que a gente chama de modernidade, e a modernidade, por sua vez, suprime a educação clássica pela educação chamada progressista ou moderna. E essa educação progressista ou moderna é a educação que nós temos hoje. É a educação para uma profissão, é a educação para obedecer, por exemplo, à autoridade do Estado, é a educação para se conformar às perspectivas do Estado e assim por diante. Obviamente não é uma educação bíblica, né? Essa, portanto, foi a nossa aula de hoje. Deixa eu encerrar aqui com uma oração. Voltamos na próxima aula, porque vai haver ainda uma continuação, ou na verdade uma pincelada final sobre o aspecto histórico da educação clássica. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós tivemos essa aula, que é uma aula importante para que a gente desperte na nossa igreja o interesse por aquilo que é divino, por aquilo que é trinitário, que é a educação cristã clássica. A educação cristã clássica não é um método legal, não é um método bacana, não é um método bom, não é um método que funciona, apenas isso. A educação cristã clássica é a maneira através da qual o Senhor escolheu se comunicar com a humanidade, compreendendo, por exemplo, a sua própria palavra que o Senhor nos deu por escrito. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor desperte a nossa igreja para a realidade de que a educação cristã clássica não é simplesmente uma opção. A educação clássica para o cristão é a única opção. E nós precisamos retomar o controle da educação, ou pelo menos no nosso ambiente, no nosso âmbito eclesiástico, a gente precisa retomar o domínio da educação, que obviamente não está mais nas nossas mãos. Peço que o Senhor nos abençoe durante esse dia, peço que você receba logo mais o louvor e a adoração que prestaremos ao Senhor nos nossos cultos, tanto agora pela manhã quanto à noite, e peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria para prosseguir obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, irmãos, voltamos na próxima aula. Até